Saúdes, meus amados irmãos na paz do Senhor. Como a gente havia combinado, vamos ver os últimos tópicos por essa aula e vamos falar um pouco sobre a diaconia, né? Os serviços, os dons e o que a teologia da diaconia fala sobre essas questões. Esta igreja era formada pelos discípulos, apóstolos, alguns dos espectadores que faziam parte dos 500 que testemunharam a ressurreição de Jesus e os 3.000 que se converteram no sermão de Pedro, né? Isso aqui é falando sobre a questão da igreja primitiva, né? Do primeiro grupo de pessoas que foi denominado e identificado como cristãos, né? Como igreja, certo? E essa igreja, ela era uma igreja nova convertida, né? Tanto a liderança era novo convertido como os novos membros, né? Por isso que são novos convertidos. Falamos novos convertidos porque a liderança, né, constituída por Pedro, pelos apóstolos, por Tiago, enfim, eram pessoas que estavam apenas há 3 anos caminhando com Jesus. 3 anos, né? Apesar de que ter Jesus presencialmente, de forma física, com certeza faz uma grande diferença, mas mesmo assim essas pessoas ainda estavam, vamos dizer assim, no seu início de caminhada. Então é uma igreja que tem uma expressão ágape muito forte, né, no serviço, nos dons, nos talentos, os sinais, os prodígios, as maravilhas, muito característica dessa igreja que vive na intensidade do primeiro amor, e por esse primeiro amor motivada, movida, né, incomodada. E então era uma igreja que vivia grande comunhão, né, entre os irmãos. Era uma comunhão muito forte, uma comunhão muito intensa. As pessoas, elas não tinham sido contaminadas por nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de filosofia, não tinham sido contaminadas por nenhum tipo de doutrina herética. Então era um povo que estava focado no servir, certo? É um povo que estava ali dedicado, né, fervorosamente, como falei, né? Era o corpo de Cristo na terra, certo? Era uma igreja que estava muito dedicada à oração, muita oração. Era uma igreja que estava dedicada à evangelização, né? A salvação das almas, que as pessoas se convertessem, que as pessoas conhecessem a Cristo. Então havia muito testemunho, havia muito anúncio, havia muita oração, muita dedicação, né? E essa igreja que se dedicava, né, numa liturgia, numa diaconia constante, fervorosa, foi uma igreja que foi abençoada, agraciada pelos dons e pelos talentos. Nós sabemos que em Atos 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é enviado para auxiliar essa igreja, para ajudar essa igreja, certo? E as formas como o Espírito Santo ajuda e dedica, elas são diversas, elas são muitas, né? São amplas. Uma das formas que o Espírito Santo ajuda é por meio da revelação, né? Cristo deixou muito claro que o Espírito Santo lembraria os discípulos das doutrinas, dos ensinos de Cristo, certo? E aí os apóstolos, né, receberam essa revelação, receberam, né, essa orientação, eram direcionados e eles utilizavam o Antigo Testamento para falar de Jesus Cristo, só que agora já com a revelação expressa, né, uma orientação, né, uma manifestação, uma direção que mostrava Jesus revelado nas páginas do Antigo Testamento sobre a obra, o caráter e a pessoa de Jesus, certo? Outra forma em relação à questão dos dons, né, dos talentos. As pessoas receberam muitos dons, e aí quando a gente vai falar dos dons,
existem variados tipos, né? Geralmente, quando se pensa em dons, se pensa em profecia, se pensa em revelação, se pensa em cura, só que essa só é uma classe de dons chamadas de dons espirituais, não que os outros não sejam, só que esses são dons que se manifestam de forma sobrenatural, de forma extraordinária, de forma que vai para além do natural, só que existem outros dons, né? Que a gente vai trabalhar um pouco sobre esses outros dons também aqui, certo? Todos os dons bíblicos, sejam do Espírito Santo ou ministeriais, os ministeriais também são do Espírito Santo, né? Ou serviço, fazem parte da diaconia. Porém, os dons de serviço manifestam indubitavelmente a expressão do que é ser um servo de verdade, né? Um servo de Cristo na terra. Por quê? Porque os dons de servir, né, eles são dons que estão relacionados a bastidores, né? E a própria orientação bíblica, a própria direção da palavra de Deus já vai deixar muito claro que aquilo que a gente faz não deve ser usado como algum tipo de propaganda, algum tipo de instrumento, né, para enaltecer a minha pessoa, certo? Porque essas obras elas são feitas pela direção e pela vontade, pela capacitação do Espírito. E quando eu utilizo esses serviços, né, para alcançar algum tipo de prestígio, algum tipo de influência ou algo do tipo, né, de forma direta eu estou indo contra os princípios bíblicos, porque essas obras não são realizadas devido à minha capacidade, mas devido ao Espírito Santo atuar na minha vida. Então a honra e a glória tem que pertencer ao Espírito Santo, certo? Ele vai falar aqui sobre os dons de serviço. Os dons de serviço são vocações dadas a alguns membros do corpo de Cristo para que possam ser usadas a serviço do ministério cristão. Estes dons só podem ser executados de uma forma eficaz se o portador deste tiver disciplina em suas atitudes, pois a disciplina é a base da espiritualidade, né? Então, os dons de serviço, que a gente vai ver daqui a pouco detalhado, são aqueles dons que estão relacionados ao cotidiano das pessoas, né? Ou das pessoas da comunidade cristã, ou das pessoas, né, que não fazem parte da comunidade, porque o cristão, ele serve primeiramente o seu irmão cristão, né, mas não exclusivamente o seu irmão cristão. Então, sempre é priorizado os irmãos no que se refere ao serviço. Mas sendo sendo solucionadas as necessidades daqueles que têm a fé em Cristo, a igreja precisa voltar os seus olhos para a comunidade não cristã. Até porque, por meio desse serviço, essas comunidades, a gente terá a oportunidade de entrar nas casas das pessoas, de ser ouvido, de receber algum tipo, de atenção, no sentido de que as pessoas vão estar olhando para a gente, olhando para o que a gente está fazendo, olhando para aquilo que a gente está falando, e essa, sem dúvida, é uma oportunidade que não deve ser perdida para se anunciar, para se pregar o evangelho do Senhor Jesus, certo? E ele vai falar sobre o dom de profecia, né? Como serviço cristão, a profecia consiste na transmissão da palavra, com coragem e compromisso com os valores cristãos e éticos, tendo a capacidade de receber a vida com entendimento profético ininterrupto, independente do dom público, né? Então, a questão aqui do dom profético está mais relacionado à questão da expressão da palavra revelada, né? Porque a Bíblia, ela é um livro profético. A palavra que está escrita revela tanto a eternidade passada, no que Deus decidiu revelar, quanto a eternidade futura, quanto aquilo que Deus quis revelar, que ele achou necessário que soubesse. Então a palavra, irmãos, a palavra revelada que está escrita, que está traduzida para a nossa língua, existem várias traduções da Bíblia na nossa língua, essa palavra, ela é profética. Então, a partir do momento que eu decido estudá-la, eu decido anunciá-la, eu decido pregá-la, eu estou exercendo o dom profético, né, irmãos? Não no sentido de que alguma coisa oculta vai ser revelada. Pelo contrário,
eu estou falando daquilo que estava oculto, mas que Cristo revelou. É dessa profecia que nós estamos se referindo aqui. Ó. Não deve ser confundido com o dom de profecia que é dado à igreja, e nem com o dom ministerial de profeta, que é dado ao ministério, que está em Efésios capítulo 4, verso 11. E ele vai explicar. O profeta é um servo de Deus que exerce seu serviço cristão através de uma mensagem especial que visa exortar, consolar e edificar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Ou seja, então o profeta é aquela pessoa, que recebe de Deus uma mensagem muito específica, muito direcionada, muito orientada a circunstâncias, a pessoas, a locais que precisam ser tratados de forma urgente e de forma direcionada. Então, todas as vezes que eu faço menção da palavra, eu estou proclamando a profecia. Só que não necessariamente o trecho da palavra que eu estou explanando vai de encontro às necessidades específicas daquela igreja. Eu posso estar falando de um assunto em que aquela igreja não tem dificuldade de executar. E aquela igreja tem um problema em uma outra área. E é nesse momento que Deus vai levantar um profeta. Alguém que é capacitado, que é ungido, que tem autoridade de Deus, e vai até essas pessoas, até esse grupo, é convidado, Deus se movimenta e faz isso acontecer, e nesse processo Deus vai tratar daqueles problemas, daquelas dificuldades que aquela igreja está enfrentando naquele momento. Então existe uma diferença entre uma coisa e outra, certo? Anunciando sempre a palavra de Deus, que não obstante é a espada do Espírito, verdadeira profecia, que educa o povo na justiça do Senhor. E ele cita aqui para nós 2 Timóteo 3,17. A verdadeira, perdão. Ok. Só. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, certo? A Bíblia conta vários exemplos de profetas, homens e mulheres, que inflamados pela chama do Espírito, pregaram contra o pecado, visando sempre a restauração dos fundamentos da fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João, capítulo 5, verso 4 e 5. Então, igual aos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Oséias, etc., que pregavam contra o pecado, que pregavam contra os problemas específicos, a gente precisa lembrar, irmãos, que o povo de Israel tinha lei, eles tinham a lei à disponibilidade. Então, sempre que era ensinado a lei, o povo ia ser edificado. Só que existiam certos problemas específicos de pessoas, de lugares, de grupos de pessoas, que Deus precisava levantar alguém para ir lá avisar essas pessoas que Deus estava contemplando, estava vendo, estava providenciando uma solução para esse problema específico que essas pessoas estavam enfrentando, que estavam vivendo. Algo que já era referente à lei. Então essas pessoas, elas já tinham a lei para se basear, mas por falta de negligência, por ganância, por soberba, por vaidade, por algum tipo de pecado, essas pessoas, elas estavam desprezando a lei. E é nesse momento que o profeta é levantado por Deus, para tratar desses assuntos de forma específica, certo? Uma coisa muito importante a gente falar sobre isso, irmão, é a sensibilidade ao Espírito Santo e o direcionamento por Deus. Porque não é quando eu acho que a coisa tem que acontecer. Não é quando eu estou sentindo que isso precisa acontecer. Isso tem que ser uma coisa muito, muito, muito ligada à responsabilidade profética. Porque, irmãos, se eu saio dando profetadas baseadas em achismo por aí, o nome de Deus ele vai ser escandalizado. A obra de Deus ela vai ser escandalizada. Então a pessoa que tem esse dom, esse ministério profético, ela precisa ser uma pessoa muito responsável. Ela precisa ser uma pessoa temente. Não que as outras não tenham, irmãos? Só que tratando dessa questão em específico, tal indivíduo precisa ter temor a Deus. Não pode se envaidecer, não pode se deixar levar por nenhum tipo de emocionalismo, por nenhum tipo de sentimento de bem,
Às vezes o sentimento de bem faz a gente pecar, irmãos. Sim, irmãos, faz. Lembra de Jonatas, o profeta Natan, quando ele chegou para Davi, e Davi falou, olha, eu vou edificar um templo para o Senhor. E aí o profeta Natan, não, eu estou sentindo que isso é bom, que isso é legal, Pode fazer que Deus é contigo, E quando o profeta estava saindo da casa do rei, teve que voltar para dizer que Deus tinha dito que não, que Davi não ia construir nenhum templo, que quem ia fazer isso seria o seu filho. Então, nem sempre as coisas que parecem que são boas, agradáveis, de fato, é o que Deus planejou. Então, tem que se ter muito cuidado. Tem que se ter uma conexão com o Espírito Santo, uma sensibilidade, um temor, certo? Para que a gente não confunda o nosso desejo, por mais que ele seja de bem, com a vontade e com o plano do Espírito Santo. O profeta precisa agir de acordo com a direção de Deus, não de acordo com os seus sentimentos, não de acordo com as suas ideias, não de acordo com as suas ideologias, mas tão somente de acordo com o que o Espírito Santo o direciona. E para isso, às vezes, ele vai precisar de coragem, Porque é uma comunidade. E você falar alguma coisa contra algum tipo de pecado, com certeza alguém não vai gostar de estar sendo confrontado. E nesse momento, irmãos, a gente precisa confiar, fazer a nossa parte, anunciar o que Deus nos manda anunciar, e o resto, a obra, é o Espírito Santo que vai fazer. Se o indivíduo quiser aceitar, quiser rejeitar, não gostar, isso aí não é com a gente, Nós somos apenas os portadores da mensagem. Quem se responsabiliza pela mensagem é o Senhor. Cabe a nós a preparação, a responsabilidade, o compromisso, a coragem para fazer aquilo que Deus nos manda, E ele vai falar sobre ações diaconais. Não devemos perder nenhuma oportunidade de testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, profetizando a palavra onde estivermos. Contudo, devemos ser cheios da palavra, para que possamos ser profetas do Senhor. Devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como uma testemunha do Senhor. Assim fazer a diferença numa sociedade influenciada pelas mazelas do pós-modernismo, e assim contribuir com as nossas ações diaconais, visando sempre a edificação, a exortação, a consolação dos servos de Deus, Porque algumas pessoas podem até realmente terem recebido o dom de profecia, o dom de profetizar, certo? Nesse contexto que a gente está trabalhando aqui, e devido aos movimentos, aos acontecimentos, às circunstâncias do culto, Porque quando alguém começa a falar de assuntos delicados, de assuntos complicados, Sempre tem aquela postura, eu vou dizer mesmo, vou falar, eu vou denunciar, e a igreja, isso, fala mesmo, entrega, E isso acaba que pode gerar no indivíduo, algum tipo de sentimento, sentimento no sentido de sensacionalismo, porque o movimento da nostalgia, aquele movimento ali, da igreja vibrando, pode acabar influenciando no discernimento, na emoção do profeta, fazendo com que ele acabe, inclusive, saindo da direção, saindo daquilo que Deus havia direcionado. Às vezes ele fala de menos, às vezes ele fala de mais. Então, o profeta, ele precisa sempre ter esse equilíbrio, esse domínio próprio, esse domínio das suas emoções, senão ele pode, por fim, por causa de N possibilidades e circunstâncias, se corromper, ou se limitar, ou exagerar na tarefa que Deus deu para ele. E esse profeta precisa ter a responsabilidade de entender que ele não está ali para dar show, ele não está ali para levantar a plateia, ele não está ali para fazer a igreja reagir, glorificar, elogiar, nada dessas coisas. Ele está ali para falar a palavra que Deus tem colocado em sua boca, certo? Agora a gente vai falar sobre o dom de ministério, O que é o dom de ministério, É a capacidade dada pelo Senhor para alguém servir a igreja com qualquer tipo de serviço, podendo ser executado por qualquer membro, Correlacionado com este dom, encontramos no Novo Testamento as palavras ministrar, servir e ajudar.
né? E se é ministério, seja em ministrar. Romanos, capítulo 12, verso 7. Nas páginas do Novo Testamento, podemos encontrar o dom de ministério sempre junto a alguma forma de ministração física, né? Como no serviço efetuado por Marta, né? Que queria muito servir a Jesus. E aí, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Lucas, capítulo 14, verso 40. Esse tipo de serviço pode ser executado de forma física, né? Ou de uma forma espiritual, sendo sempre executado segundo a proporção da fé. Pela graça espiritual que nos é concedida, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, né? Então, esse dom de ministrar, né, está relacionado a serviços que podem ser espirituais, podem ser físico, né? Quando você tem uma habilidade, quando você tem uma competência e que você pode usar isso em prol do reino de Deus, que você pode usar isso em favor da obra de Deus. E como foi dito aqui, né, é uma diversidade, é muito amplo, certo? E assim, não depende de cargo, não depende de título, não depende da organização da igreja, basta ser a tua capacidade, o teu dom, e você disponibilizá-lo e usá-lo em favor do reino de Deus, certo? Então aí a gente pode pensar em situações, né? Talentos que são naturais e que a gente pode usar em favor do reino, certo? Cantar, pregar, construir, cozinhar, Então são serviços que são prestados de acordo com a necessidade da comunidade, certo? Ações diaconais. Ele diz assim, os portadores deste dom podem prestar assistência prática tanto aos líderes como aos membros, pois contam com este precioso dom advindo da parte de Deus. Por que ele é um dom, irmão? Ele é um dom porque a gente vai fazer essas coisas não visando algum tipo de lucro nessa terra, né? A gente vai fazer essas coisas visando o crescimento e o engrandecimento do reino de Deus. Por isso que ele é um dom. Ele é um dom porque tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai ministrar, onde quer que a gente vá ministrar, ele vai ajudar, né? A palavra ela pode ser traduzida por ajudar. A gente vai fazer pensando no reino, certo? E por isso que ele é um dom, né, de serviço, né? Por quê? Porque podemos servir a Deus cozinhando, podemos servir a Deus limpando, podemos servir a Deus construindo, podemos servir a Deus tocando instrumentos, podemos servir a Deus cantando, né? Lembrando, irmãos, que nenhum desses atributos aqui que eu estou falando para vocês, né, é mencionado na Bíblia como dom espiritual, né? Como ministério, né? Por isso que eles são chamados dom de servir. Você não encontra na Bíblia o ministério de louvor. Você não encontra na Bíblia o ministério de edificar igreja. Você não encontra na Bíblia o ministério, né, de cozinhar. Não existe esses ministérios, né? Por isso que eles são dons que fazem parte do dom de ministrar, porque você usa seus talentos naturais em favor do reino de Deus. Você usa os seus dons naturais para, ou que você adquiriu com o passar do tempo, aprendeu a cozinhar, aprendeu a construir, aprendeu a cantar, e você pode dedicá-los, consagrá-los, santificá-los para a obra de Deus. E você faz isso pensando na obra, na qualidade, na melhoria do reino de Deus. Certo, meus amados irmãos? E agora ele vai falar sobre o dom do ensino, né? O que é o dom do ensino? Trata-se da capacidade sobrenatural dada pelo Senhor para ensinar as verdades da palavra de Deus, independente do serviço do mestre, né? É aquela especial iluminação do Espírito Santo que habilita explicar as coisas difíceis, tornando essas verdades acessíveis a todas. O que ele está querendo dizer aqui? Imagina que existe uma coisa que é difícil de você aplicar, que é difícil de você interpretar, que é difícil de você traduzir para a realidade das pessoas. Imagina um assunto complexo, por exemplo, vamos falar sobre soteriologia, vamos falar sobre predestinação e eleição, que são assuntos bíblicos.
Como que você vai explicar esses assuntos que são complicados, né, para as pessoas que não têm o hábito de estudar teologia, que não têm o hábito de estudar profundamente as Sagradas Escrituras, apenas têm seu devocional, leem a Bíblia, meditam, extraem o que podem dentro da sua capacidade interpretativa, mas não conseguem entender a complexidade dessa questão da predestinação e eleição. Então aí Deus dá uma graça, dá uma sabedoria, né, uma capacidade para o indivíduo, que ele consegue pegar esses assuntos complexos, né, e transmiti-lo de uma forma simples, entre aspas, né, de uma forma compreensível para o seu público. Esse é a questão do dom de ensinar. No Antigo Testamento, a função de ensinar era primeiramente concedida aos anciãos, que a cada 7 anos liam a palavra diante do povo. Isso está em Números 22, 29, né? E posteriormente os levitas foram incumbidos do ensino, sendo substituído pelos escribas, né? Onde podemos tomar como exemplo Esdra, o qual no retorno do exílio leu a lei diante do povo, né? Desde a alva, ou desde de manhã, aproximadamente 5 horas da manhã, né, até o meio-dia, sendo que o povo, através deste ensino, chegou ao arrependimento e avivamento. Já no período do Novo Testamento, o ensino era ministrado nas sinagogas pelos rabinos e pelos mestres. Nosso Senhor Jesus foi chamado 50 vezes na Bíblia de mestre, certo? E aí ele vai falar aqui sobre a questão das ações diaconais, né? Este dom é exercido por professores da EBD, né, discipuladores, palestrantes, seminaristas e obreiros, né? Então, essas pessoas, elas geralmente estão, né, envolvidas na área do ensino da igreja, e por isso elas recebem esse dom, têm esse dom já, e Deus utiliza para que a sua obra seja amadurecida, né, seja solidificada, para que esses crentes criam raízes e possam se firmar nas verdades eternas, né? Como ação diaconal, nós podemos refletir que os que ensinam devem procurar servir com o seu dom à comunidade no qual estão inseridos. Como reflexão, gostaria de registrar o pensamento de John Milton Gregory, né? A verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Ensinar, de fato, não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a buscá-lo. Poderíamos até dizer que ensina melhor quem menos ensina, né? Então, não é bom descontextualizar, não é bom deixar essas palavras soltas aqui. O que ele está querendo dizer aqui? Que o bom professor, né, ele ensina como que você aprende. Por quê? Porque se você acha que ensinar é apenas transmitir conhecimento, né, as pessoas ficam refém da sua presença. Elas ficam refém de você estar presente para ensinar e elas aprenderem. O bom professor, ele vai para além disso. Ele se preocupa em construir uma cultura de estudo nos seus alunos para que, mesmo da sua ausência, os seus alunos continuem aprendendo, continuem crescendo, continuem evoluindo. Certo que existem muitas circunstâncias que o professor precisa mediar, que o professor precisa orientar, que o professor precisa estar presente, mas a ideia é desenvolver nos alunos, né, uma competência de estudo que faz com que essas pessoas elas evoluam, né, pela sua própria dedicação, pelo seu próprio esforço, né? Ou seja, alguém que não tinha a cultura de estudar, a cultura de pesquisar, a cultura de buscar conhecimento, né, agora vai desenvolver essa cultura, vai aprender pelo exemplo, né, do seu próprio mestre, do seu próprio professor, né, essa dedicação em aprender e a estudar, né? E é uma coisa muito importante, né, irmãos? E aí nós vamos para o nosso próximo dom, né, que é o dom de exortação, né? A gente ouve a palavra exortação e a primeira coisa que a gente pensa é em repreensão, né, em chamar atenção, no sentido, né, de correção, de crítica, certo? Mas a palavra exortação do grego paraklese significa chamada, ordem, consolo, certo? Ou exortação. Na Bíblia, a exortação pode ser entendida como uma ordem ou como um dom espiritual, né? É também uma forma
convincente de pregação ou ensino, que visa o coração do homem, a fim de que esse ensino alcance a consciência e vontade dos fiéis, estimulando-os à fé, porque está junto aqui, eu entendi até. Né? Então, meus amados irmãos, a exortação, né, ela visa o ânimo, né? Por isso que exortar, ele pode ser interpretado de forma diversa. A exortação tanto pode ser uma repreensão, quanto pode ser um consolo. Porque o objetivo da exortação é animar no seu sentido real, né? Ou seja, né, tirar aquela pessoa, né, de uma circunstância desanimadora, né? Então, se aquela pessoa está triste, está angustiada, você leva uma palavra de consolo para que ela se alegre, para que ela se anime, para que ela entenda, né, que a esperança dela está por vir, não está nesse mundo, né? Se uma pessoa está vivendo uma prática de pecado, uma prática que está o conduzindo à morte espiritual, né, e vai enfraquecendo ele a cada dia, então, a exortação nesse sentido é uma repreensão. Só que é uma repreensão que visa o ânimo dessa pessoa, ou seja, né, levantá-la, despertá-la, chamá-la para que ela possa novamente estar de pé caminhando em direção à vida eterna, certo? Isso é uma coisa muito importante de ser esclarecida, né? Então, exortar não é só um ou só o outro, pode ser ambas as coisas, depende do contexto, depende da circunstância. E ele fala de uma coisa muito importante, que exortar tanto é uma ordem quanto é um dom. Por quê? É uma ordem porque Paulo vai dizer que nós devemos exortar uns aos outros, animar uns aos outros. Só que existem algumas pessoas que recebem um dom, né, que capacita elas para executar essa tarefa com mais excelência, com mais direção, com mais... Por exemplo, imagina que você vê uma pessoa desanimada e você não sabe o problema que essa pessoa está enfrentando. Então a gente vai citar versículos genéricos, a gente vai tentar trazer palavras genéricas, porque a gente não sabe o problema que aquela pessoa está enfrentando, né? E a pessoa que tem um dom de exortação é aquela pessoa que tem uma sensibilidade do Espírito Santo, uma direção, uma orientação específica a cada indivíduo que ela vai atender, que ela vai auxiliar, que ela consegue alcançar de fato na dificuldade particular daquela pessoa. E aí é usada de forma sobrenatural, de forma extraordinária, né? Não podemos explicar como, é graça, é agir do Espírito Santo, e as palavras que saem da boca daquele que exorta vai de encontro às dificuldades, às necessidades, aos problemas daquele que está enfrentando algo. Ações diaconais, né? Dentro da igreja, dentro da diaconia, este dom manifesta-se através do aconselhamento, para que possam conduzir outros cristãos a ter uma fé mais profunda em Cristo. Quem trabalha orientando através do ministério do aconselhamento, ou pregação, deve desenvolver-se para que possa entender assim os anseios da alma humana e saber discernir quando um problema é de ordem psíquica, social ou espiritual. Com esta percepção, que trabalha com aconselhamento, estará preparado para aconselhar segundo as situações específicas de cada pessoa, né? Então, esse final aqui, que ele fala sobre a questão, né, ação diaconal, é uma chamada para uma busca de preparação. Ele falou aqui 3 problemas, e resumindo, né? Ou psíquica, de ordem genética, ou de ordem traumática das relações sociais, né? O social, problema social, uma briga, uma intriga dentro do lar, algo do tipo, ou de ordem espiritual, quando a vida espiritual do indivíduo, está parada ou decaindo, certo? E aí como que você lida com esses problemas? Você precisa entender que se o problema é psíquico, Deus pode operar de forma sobrenatural, sim, mas isso depende dele, porque existem formas e meios, que Deus nos deixou, que Deus permitiu existir, que homens desenvolveram pela graça divina, que podem auxiliar nisso, Eu conheço, por exemplo, um rapaz que ele tem um sério problema, porque ele tem um problema psíquico, é aquele problema que ele muda de ânimo, eu esqueci a palavra específica agora que fala,
Mas é aquele um que uma hora ele tá triste, outra hora ele tá alegre, né? Bipolaridade é a palavra, perdão, né? E ele tem uma tristeza muito grande no coração dele, porque ele fala que ele não era assim, ele passou a ser assim porque alguém fez uma obra de feitiçaria e atingiu ele, né? E eu sempre questiono, mas tu não é cristão? Tu não tá em Cristo? Se tu tá em Cristo, essas coisas não podem te pegar, não podem te tocar, certo? E ele fala que ele já orou, que ele já jejuou, que ele já fez muita coisa e não muda, né? E aí eu tentei trabalhar com ele que isso pode ser uma coisa de ordem psíquica ou de ordem genética, né? Deus pode curar? É óbvio que Deus pode curar. E se Deus quer permitir esse problema na tua vida, para que você esteja buscando ele sempre, né? Porque tem algumas pessoas que sem problemas não servem a Jesus, né? Quando a vida está muito fácil, né? Elas acabam se perdendo, elas precisam de um deserto, precisam de um valezinho, né? Para estar em oração, para estar buscando a Deus, para buscar a presença do Senhor Jesus. E se Deus decidiu deixar esse espinho na tua carne, né? Para que você não se ensoberba, para que você não se orgulhe, não se perca na arrogância, né? Então, existem formas de você lidar com isso. Se for uma questão genética e Deus decidiu não te curar, cabe a você que é cristão salvo em Jesus, né? Você não vai desistir, você pode continuar orando pedindo a cura, se Deus em algum momento decide te curar, ele te cura, se não, você pode continuar tentando, mas você não precisa viver nessa situação. Existem medicamentos, existem remédios, existem tratamentos que foram feitos que podem auxiliar a tua qualidade de vida melhorar, ao invés de você viver nessa angústia, nessa aflição. Claramente não é uma coisa fácil de você convencer. Muitas pessoas sem sabedoria inculcaram na cabeça dele de que ele, né, tinha um espírito maligno atormentando ele, e ele tá agora conversando comigo, ele tá tentando se libertar desse problema, mas hora ou outra ele volta à ideia de que é a feitiçaria que atingiu ele, certo? Mas esse é o processo, né? Aqui a gente estava falando da questão do ensinar, né? Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ir construindo a ideia na mente da pessoa, mostrando como que isso pode beneficiar, pode auxiliar, pode abençoar ela, e mostrando amplo, né? Não ficar limitado a qualquer tipo de coisa, né? Porque pode ser um espírito, sim, mas daí ele não é salvo em Jesus. E aí eu questiono, tu crê em Jesus? Tu é salvo em Jesus? Não, eu creio em Jesus, eu sou salvo em Jesus. Então não é feitiçaria. É uma coisa ou é outra. Mas ele desconstruir o que já inculcaram na cabeça dele e passar a crer, né, mudar a mente, ter a sua mente renovada, é um processo complicado, certo? E aí também tem a questão social. Eu venho de um ambiente familiar muito complicado, né? Onde a discussão, a gritaria, essa forma de tratamento é comum, não que é aceitável, né? É comum porque faz parte, né? As pessoas são assim. E infelizmente, né? Foi como eles aprenderam, é como eles estão ensinando. E quando você se converte, você precisa abdicar, abrir mão, né, mudar a sua cultura, porque a discussão, né, não no sentido de diálogo, a discussão no sentido de intriga, de ofensas, isso não é algo cristão, não é algo que pertence aos servos de Deus, né? Os servos de Deus buscam resolver os seus conflitos por meio de diálogo, por meio de conversa, essa é a forma como um salvo resolve seus conflitos, né? Não brigando, atacando, batendo, gritando, xingando ninguém, né? Esses comportamentos são carnais, e manifestações de uma fé imatura, certo? Então, mas como o problema do rapaz que eu estava citando para vocês, né? Essa transformação social, essa mudança de cultura, né, na forma de resolver o problema, isso não é algo que muda do dia para a noite. Por quê? Porque o teu cérebro, quando você cresce nesse ambiente, o teu cérebro está condicionado a agir dessa maneira, né? Então, o impulso vai te levar sempre àquilo que você já está condicionado. E você mudar, isso necessita de uma quebra, né, de padrão, uma quebra de controle emocional, de controle de inteligência emocional. E isso, irmãos, é uma cultura que você constrói
com o tempo, né? Às vezes precisa de anos, quem sabe décadas, para que isso de fato se concretize na sua vida, né? Mas cabe ao exortador, né, a pessoa que Deus chamou para exortar, a sabedoria, a paciência, a dedicação, o esforço para que isso ocorra e essas pessoas sejam alcançadas. E por fim, de ordem espiritual, né? Então, dentro disso já é algo mais próximo à nossa realidade, e o dom de discernimento aqui é um dom fundamental, é um dom muito necessário, né? Dons dos espirituais, para que você tenha auxílio, né? Que muitas das vezes as próprias pessoas que estão ali se afundando naquela circunstância não percebem que estão. E você precisa notar, precisa perceber, precisa conseguir discernir, e por isso é tão necessário. Certo, irmãos? Né? Então, um pouco sobre o dom de exortação, né? E claro que isso aqui não resume, a gente poderia falar de muito mais coisas, mas nós não quero deixar o vídeo muito longo, no máximo 1 hora aqui, porque eu sei que os irmãos têm outras coisas para fazer, né? E aí agora ele vai falar sobre o dom de ofertar, né? O dom de oferta é dado a alguns membros do corpo de Cristo para que estes sejam dotados de uma graça especial para contribuir com apoio emocional, físico, financeiro, né? Ajudando a sustentar a causa do evangelho, contribuindo com missionários, pessoas com poucos recursos e ministérios com menos recursos financeiros, né? No sentido universal, todos os cristãos devem contribuir, nos ensina o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ó. Ele diz o seguinte, Paulo: cada um contribua segundo propôs no coração, 2 Coríntios 9:7. Quando a contribuição é exercida de coração, passamos a exercer um ato de generosidade, efetuando assim a lei do amor e da reciprocidade. Entendendo com isto que as ofertas alçadas devem ser investidas com o propósito de investimento na obra, devendo o dinheiro ser bem administrado, né? Então, quando a gente vai falar sobre essa questão da oferta, né, a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro, né, irmãos? Dinheiro, certo? Só que nem sempre dinheiro é o que as pessoas estão precisando, né? Mesmo algumas pessoas que estão passando por momentos difíceis, muitas das vezes elas querem apoio, elas querem ânimo, elas querem poder desabafar e poder falar e poder se expressar. Por isso que ele fala aqui sobre ofertar, né, aqui apoio emocional, físico, financeiro. Então, nem sempre o dinheiro vai resolver o problema das pessoas. Às vezes, as pessoas elas têm uma necessidade imediata, um almoço, uma janta daquele dia. A gente faz quando pode, se pode, né? Não temos que nos negar, né? E, independente do que levou aquelas pessoas, aquela circunstância, né? Porque existe uma ideia distorcida de meritocracia, né? Que é uma política mais fundamentada de direita, que está muito forte dentro da igreja, né? Que o indivíduo ele tem que merecer ser ajudado, né? E Cristo não nos ensina dessa maneira, né, irmãos? Cristo nos ensina que nós devemos ajudar quem precisa de ajuda, né? Então, se você está vendo uma pessoa que está passando fome, mas ela tinha o dinheiro, né? Tomou todo o dinheiro em álcool, em bebida, em droga, e merece estar sofrendo, né? Então, dentro desse contexto, irmãos, nós também merecemos o inferno. O que a gente fez que faz a gente merecer o céu? Não tem. Nossos pecados, nossas culpas, nossas iniquidades, todas elas nos fazem merecedores do inferno, né? Então, é dentro dessa ideia, né, irmãos? O evangelho, ele é um evangelho de graça, de misericórdia, de compaixão. Então, quando você quer dar o que a pessoa merece, isso não é misericórdia, né? Ela foi irresponsável e está nessa situação pela sua própria culpa. Só que a gente não age baseado nisso. A gente age baseado no que nós recebemos, irmãos. Nós recebemos salvação de graça sem merecer. Nós recebemos dons espirituais de graça sem merecer. Nós recebemos a vida eterna de graça sem merecer. Então é baseado nisso que nós vamos agir
quantas necessidades das pessoas, né? E quando a gente vai lá, prepara uma janta ou dá uma cesta básica para alguém que supostamente não merece, o que nós estamos fazendo? Nós estamos manifestando a graça. Isso é a graça de Deus. E isso nos torna filho do nosso Pai. Por quê? Porque não, a gente não merecendo, Ele nos deu. Então, dentro dessa perspectiva, a pessoa foi irresponsável na administração dos seus recursos, não merece a janta porque gastou o dinheiro que era para sua janta, só que a graça de Cristo, que é abundante nas nossas vidas, transbordou para a vida dessas pessoas. E claro que a gente não vai deixar oportunistas se aproveitarem, né? Alguém que quer se aproveitar dessas circunstâncias, mas, irmãos, não podemos permitir que alguém passe fome quando nós podemos providenciar uma comida para essas pessoas. Não podemos deixar alguém passar frio quando nós podemos providenciar roupa para essas pessoas. Não podemos deixar alguém andar descalço quando podemos providenciar sandália para essas pessoas, né, irmãos? E são essas as obras que o Pai se alegra, né? São essas as obras que fazem o coração de Deus se alegrar com os seus filhos, né? E a gente precisa lembrar sempre, meus amados irmãos, que a gente não está fazendo baseado em méritos, a gente não está recompensando ninguém, né? A gente não está pagando ninguém, a gente está manifestando a graça, a bondade, a generosidade divina que nos alcançou e agora a gente vai alcançar alguém, certo? Isso é muito complicado, né? Eu já tive muitos problemas com muitos irmãos em algumas igrejas, por causa dessa questão da visão de direita, né? É vagabundo, né? Merece, tem que sofrer. E eu não consigo ver como essas falas elas podem ser cristãs e elas podem encontrar algum respaldo na Bíblia, né? Algumas pessoas falam assim, se você não quer trabalhar, que você não coma, né? Lembra o que Paulo falou? Só que Paulo estava falando para crente, para gente salva, né? Para gente que fala que tem Jesus na vida, né? Então são contextos diferentes. Alguém que tem Jesus na vida, primeiro, tem providência de Deus, né? Alguém que tem Jesus na vida não vai viver de forma displicente, não vai viver de forma... pelo contrário, né, irmãos? Uma pessoa que tem Jesus na vida é alguém que quer ser útil. Alguém que tem Jesus na vida é alguém que quer fazer diferença, quer abençoar, quer impactar. Então, eu entendo a fala do apóstolo Paulo em relação a um cristão que se diz conhecer Jesus, né, mas não se preocupa nem consigo, não se preocupa com a sua família, não se preocupa com nada e quer viver da bondade das pessoas. Isso não se encaixa para alguém que é cristão, certo? Então, dentro desse contexto, né, se você não quer trabalhar, então não coma. Por quê? Porque você tem o dono do universo dentro de você. Por que você não quer trabalhar? Por que você não quer ser útil? A ideia de ser útil é algo muito real no coração de uma pessoa que é salva, certo? E quando a gente olha para o indivíduo que não conhece a Cristo, né, e que vive, é compreensível que ele viva nessa circunstância de vício, de displicência e tal, porque ele não tem um propósito, né? Ele cresceu, ele foi educado dentro de uma cultura, dentro de uma ideia totalmente distante do Evangelho. E por isso, irmãos, que são contextos diferentes, a gente precisa saber diferenciar essas coisas, E se você conhece algum irmão aí preguiçoso, deixa Deus te usar para animar esse irmão, exortar esse irmão. Amém? Ações diaconais. O portador deste dom é alguém dotado de um grande amor pelo próximo, né? Pois busca repartir o que recebeu, não com ostentação, mas com liberalidade, o que traduz a ideia de generosidade, nunca esperando receber nada em troca, né? Num sentido mais amplo, refere-se àqueles que dispõem de recursos e auxiliam membros e ministérios com ajuda financeira, emocional e física, a fim de suprir a carência destes. Então entendemos que este dom deve ser exercido de forma despretensiosa, sendo que a ideia primordial aqui é de que aquele que oferece a contribuição não deve gabar-se de suas contribuições, né? E às vezes, infelizmente, muitos cedem, né, a essa necessidade,
a necessidade de receber reconhecimento, a necessidade de receber aplauso, de ser visto, certo, irmãos? A gente precisa lembrar do que o próprio Cristo falou, né? Quando você recebe o reconhecimento aqui, você já recebeu o seu pagamento. Então no céu não há nada, certo? Então temos que nos fortalecer nas palavras do Senhor. E aí agora a gente vai falar sobre o dom de presidir. O dom de presidir, né, é dado a alguns membros da igreja relacionando-se com qualquer coisa que envolva uma decisão de supervisão de departamento e funções específicas dentro de uma administração eclesiástica visando o desenvolvimento da obra de Cristo. O que ele está falando aqui? Né? Ele está falando assim, ó, todo cargo dentro da igreja, ele tem que ser exercido por pessoas capacitadas por Deus, que tenham a sensibilidade e a direção do Espírito Santo para tomar decisões. Eu já venho falando disso, já desde alguns momentos atrás, né, de forma transversal, sobre a questão da cultura do indivíduo. Né? Vamos citar, por exemplo, uma pessoa que escolhe os hinos que serão cantados e louvados. Né? Geralmente a decisão desse hino ele é feito de forma monocrática, né? Então eu sou regente, eu escolho os hinos que serão cantados, né? Isso, irmãos, já é por si uma coisa complicada de se sustentar. Por quê? Porque quando você vai escolher um hino, você vai escolher um hino que você gosta, que você acha bom, que te agrade. Esses não são os critérios para se escolher um hino. Qual é o critério para se escolher uma canção? É de ser bíblica, a letra da canção. Então, talvez você possa escolher um hino que você goste e dentro desse hino ter alguma coisa que não seja bíblica. E por isso que é delicado esse processo. Né? Então, as tomadas de decisões, elas precisam ser feitas baseadas na sabedoria do Espírito Santo. E ter a democracia dentro das decisões é uma coisa muito importante. E claro que essa democracia é uma democracia, né, que está submetida e sujeita às doutrinas bíblicas. É uma democracia até certo limite. Por quê? Porque o grupo não pode escolher uma canção onde tem heresias, onde tem falas e palavras que destoam dos princípios da Bíblia. Não existe essa liberdade na igreja. Quando a igreja faz isso, ela está pecando. Está pecando, certo? Então, é democracia porque existe uma variedade de hinos antigos e atuais. O fato de alguém não conhecer os hinos atuais que tem muito fundamento bíblico não justifica esse indivíduo, né, de ser saudosista, né? Porque só os hinos do passado é que tinham letra que eram inspiradas. Não, meu irmão. Hoje em dia existem muitas canções feitas por muitos cantores que são bíblicas. Existem canções que são, inclusive, o próprio texto bíblico sendo cantado. Então, cabe ao indivíduo buscar saber, buscar conhecer, se atualizar e entender que a tua cultura, o teu tempo é uma coisa, né? A cultura que se vive hoje é outra, né? Então, a pessoa talvez tenha 40, 50 anos, é acostumada a hinos de 20, 30 anos atrás e fica né, querendo impor, às vezes, essas canções para uma nova geração, que tem 15, 16, 17 anos, e essas pessoas são acostumadas com canções atuais. Então, quando a gente faz essa reflexão que a gente está fazendo agora, irmão, isso exige do indivíduo que tenha a responsabilidade de tomar essa decisão, porque essa decisão vai ser tomada por quem lidera, certo? Isso pode causar problemas, pode causar conflito, pode causar desânimo, né? Talvez algum jovem tenha uma experiência com Deus com determinada canção, gostaria de poder cantar essa canção, não consegue porque o líder não é acessível, não consegue compreender, não consegue ouvir, quer tomar a decisão de forma monocrática, não sabe ser democrático e gerenciar a democracia, não sabe colocar os limites, acha que precisa impor os limites, não sabe construir os limites, e tudo isso pode causar muitos problemas.
de até pessoas desistirem de frequentar a igreja, de mudar de congregação, de ficar um tempo sem vir nos cultos, de não participar dos ensaios, de não participar das apresentações, de não participar das programações dos jovens, porque o grupo de jovem não se limita a cantar e ensaiar, existem N coisas que os jovens podem fazer. Então todas essas decisões, elas precisam ser feitas de forma com sabedoria e direcionadas pela palavra. Então, a pessoa que tem o dom de presidir, o dom de liderar, o que é liderar, irmão? Não é colocar a sua vontade sobre um grupo. Liderar é você conseguir pegar, as ideias do grupo e fazê-las funcionar. Isso é liderar. Liderar não é você, tive uma ideia, vou fazer esse grupo cumprir a minha ideia. Não, irmãos, isso não é liderança. A sua liderança vai matar, vai restringir, vai oprimir, vai enfraquecer, entristecer as pessoas se você agir dessa maneira. Se você decide liderar com excelência, você precisa aprender a ouvir as ideias que as pessoas têm. Você precisa aprender, a saber identificar os talentos, identificar os dons, os ministérios daquele grupo que você está liderando e conduzir essas pessoas a cumprir, a usar os dons, a executar seus ministérios. Isso é liderança. É uma liderança viva, uma liderança, que contagia, uma liderança que gera crescimento, que gera amadurecimento, que gera desenvolvimento, que gera maturidade espiritual. E claramente, irmãos, esse tipo de liderança, ela não vem com displicência, ela não vem com tomadas de decisões monocráticas, ela não vem com imposição. Essa liderança, ela vem com dedicação, com disposição, com esforço em buscar conhecimento, buscar informação, buscar ideia, com capacidade de ouvir, com capacidade de compreender. E a gente está falando, irmãos, de algo que não é fácil de ser executado. Porque muitas das vezes é mais fácil a gente tomar decisão monocrática. É inquestionável que é mais fácil. Por que a maioria das pessoas fazem assim? Porque é mais fácil. Você ter o trabalho de ouvir todo mundo, de ponderar as ideias, de selecionar as ideias, de convencer aos outros que essa é a melhor ideia a seguir, de motivá-los a seguir. Isso é trabalhoso, irmãos. Isso exige tempo, exige dedicação, exige esforço. Só que esse é o jeito mais eficiente. É a forma como Cristo fez. É a forma como Cristo liderou, Então perceba que nos diálogos de Jesus sempre alguém pode falar, sempre alguém pode perguntar. Às vezes Cristo faz as pessoas falarem, motiva elas a se expressarem. Por quê? Porque o reino de Deus não é feito pelos líderes. O reino de Deus é feito pela igreja. E a igreja, ela é composta de líderes e liderados. Então, quando a gente foca na liderança e submete os liderados a ficarem calados e fazer o que está sendo mandado, isso, infelizmente, vai enfraquecer a igreja, vai limitar, vai matar a igreja, vai esfriar a igreja. Porque cada indivíduo que foi chamado por Deus tem um dom, tem um talento, tem um chamado, tem algo a ser feito e o líder precisa saber gerenciar isso para que, ao invés de ser silenciado, esse liderado, fale e cresça e um dia se torne um líder tão bom quanto aquele que o permitiu crescer, certo? Então, claro que eu usei aqui a questão apenas do grupo de louvor, mas isso se aplica a todos os grupos, tá, irmãos? Todo tipo de liderança existente dentro da igreja, ele pode ser aplicado dentro dessas perspectivas, E seguindo, ações diaconais. O portador deste dom irá exercer suas ações diaconais em trabalhos com liderança. Com isso, o líder verá o desenvolvimento do seu serviço culminando no crescimento tanto espiritual dos seus liderados, como também no crescimento material de todos. Ou seja, ver as pessoas se desenvolvendo em todas as áreas, em todos os meios, em todas as circunstâncias das suas vidas. E por fim, ele vai falar dom de misericórdia ou compaixão. O dom de misericórdia pode ser definido como uma compaixão inibidora ou uma obra feita com consciência e prazer, ao invés de ser algo apenas diário, mecânico e por obrigação.
portanto, podendo também ser definido como a expressão da benignidade, da bondade e da compaixão pelo próximo. Nosso Senhor Jesus foi o maior exemplo de misericórdia, nos deixando claro exemplos ao ensinar as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, onde destacou o exercício da misericórdia. Ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui a gente precisa falar de uma coisa muito séria, irmãos. Misericórdia é uma coisa difícil e complicada, porque a misericórdia, ela vai contra a natureza humana. Quando alguém te ofende, você quer que essa pessoa peça perdão para você e que ela não faça de novo aquilo com você, certo? É natureza humana, né? A misericórdia, ela não vai por essa linha. A misericórdia, ela pensa da seguinte maneira: fui ofendido, mas eu perdoo esse indivíduo. Ah, mas ele nem veio pedir perdão. Já está perdoado. Se algum dia ele perceber que errou e quiser vir atrás de perdão, eu vou dizer para ele que ele já foi perdoado há muito tempo. Isso é misericórdia. E a misericórdia, ela atua dentro dos contextos controversos. Por quê? Porque enquanto um infrator merece, dentro das leis existentes, ser punido, ser encarcerado, ter a sua vida social cerceada, não estou dizendo se isso é certo ou errado, as leis que existem, eu não quero ser mal entendido, não estou dizendo que tem que soltar todo mundo, nem nada disso, estou falando só para alguém não entender errado, né? O cristão exercendo misericórdia vai até essas pessoas para levar um pouco de esperança, a palavra de Deus, estudo, vai lá incentivar as pessoas a mudar de vida. O Estado está dizendo, não, tem que pagar. A igreja está dizendo assim, ó, tem que mudar, tem que se converter, tem que ser transformado, tem que ouvir a palavra, tem que estudar, tem que ser transformado. E isso é o movimento da misericórdia. Enquanto as pessoas desistem daquele indivíduo que deu tanto trabalho, né? Abriram mão, desistiram, o cristão continua, ele não vai ser ingênuo, né, irmão? Não vai, que é complicado, porque as pessoas confundem muitas coisas, né? Eu não estou dizendo que o cristão ele é ingênuo quanto aquele indivíduo. O que eu estou dizendo é que o cristão, pelo poder da palavra e do Espírito, continua acreditando que aquele indivíduo pode ser transformado, pode ser mudado. Que basta Deus, né, se revelar, encontrar ele, e ele vai ter a sua vida transformada, né? E a gente faz o que pode para que isso aconteça, porque esse é o desejo do salvo, que todos sejam salvos. Esse é o desejo da pessoa que encontrou Jesus, que o mundo inteiro se entregue a Jesus. E se o sentimento no teu coração não está sendo esse, então pede misericórdia para Deus, que ele derrame a sua misericórdia no seu coração, porque isso é cristandade, isso é reino de Deus, isso é obra do Espírito Santo, né? O desejo da salvação, do pior dos piores dos seres humanos, do mais cruel do ser humano que possa se ouvir falar que já existiu, o cristão deseja a salvação deste indivíduo. Amém, meus irmãos? E aí ele encerra aqui falando sobre as ações diaconais. Os que trabalham nessa área devem servir aos outros com alegria, dando sempre a sua melhor parcela de contribuição a este nobre serviço cristão, visando sempre a recuperação tanto pessoal como espiritual das pessoas. Este serviço cristão também pode ser definido como o interesse misericordioso que sentimos para com a outra pessoa, sendo um sentimento tão intenso que nos envolve na graça de Deus, tornando-nos portadores de uma sensibilidade maior aos dilemas existenciais e ao sofrimento humano, né? Então, enquanto uma pessoa está em depressão e o outro está dizendo que é frescura, o cristão está dizendo, não, vamos ver isso, eu tenho uma palavra de Deus para te consolar, eu tenho uma palavra de Deus para mudar a tua mente, para mudar o teu coração, a esperança, misericórdia sobre isso. Amém, meus amados irmãos? Espero ter contribuído. Como eu falei, eu não queria que essa aula de fato se estendesse muito, né? Eu queria no máximo que ficasse 1 hora, tá aqui 1 hora e 3 minutos.
Foi uma alegria estar com os irmãos. Desculpa a demora para gravar e enviar, mas que Deus venha abençoar suas vidas em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. E tiverem dúvida, pergunta para a Rafaela, que vai estar aí dando aula para vocês. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e agradecemos. Que o Senhor venha nos sensibilizar, nos direcionar, nos dar os teus dons e talentos e nos fazer servir e ser útil na tua obra. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.